Olá, hoje vou estar falando um pouquinho sobre os fundamentos da educação física no ensino médio. O homem, então, e na sua trajetória de vida, ele sempre manteve uma relação restrita, com o seu corpo, que passou por várias concepções, no decorrer do tempo. Promovendo então em cada momento histórico uma relação diferente com o seu corpo, sendo que a cultura ela sempre interferiu nessas mudanças, a nossa conduta motora ela nos revela aspectos biológicos e culturais que são determinantes na evolução do corpo, e da mente também. Em se tratando de questão biológica, a educação física, ela pode estar atuando com uma ideia de que a cultura multilateral no Brasil, como muito já se sabe, ela é a junção de inúmeras culturas, para tanto, é de fundamental importância se trabalhar num contexto escolar, dentro da educação física, temas como a história e cultura, afro-brasileira, africana, indígena, e tal disciplina, ela se encontra privilegiada, pois muitos jogos e danças e lutas também abrangem essas abordagens, Essa disciplina, então, ela é discutida e tem uma função também de promover e observar, a movimentação do corpo, possibilitando, assim, um conhecimento, de si mesmo e das pessoas à sua volta. É importante também que se desenvolva na educação física uma função pedagógica que crie condições de se desenvolver, processos corporais complexos, a fim, de que ocorra um desenvolvimento do organismo, relacionando aos conceitos, procedimentos, valores, atitudes e fatos, Quando se trata do corpo como uma estrutura, muitas ideias nas aulas seria de suma importância que temas como sexualidade humana fossem adotados, pelos docentes, já que eles estão diretamente, cuidando do físico do aluno, Dentro da educação física, criar espaços onde se pode dar início às mudanças significativas na forma de implantar o processo de ensino e aprendizagem, levando sempre em consideração as inúmeras situações criadas e relacionadas pela cultura do movimento, que elas resgatam e incorporam a cultura, popular, na cultura do movimento, nas atividades dos alunos, tanto fora como dentro do ambiente escolar também. Não podemos deixar de lado também a questão da saúde preventiva, com os adquiridos nas aulas, possibilita-se a prática de hábitos saudáveis, como uma ingestão balanceada de alimentos, a prática regular de atividades físicas, a não ingestão de álcool e drogas, entre outros, Na atualidade, a escola ela tem assumido um papel muito importante, na formação do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes também, jovens e adultos, junto com a sociedade, de acordo com a realidade das escolas, sendo que alguns ambientes escolares, uns mais
uns mais que os outros, né? O corpo decente educa, né? Instrui, ensina e auxilia, tornando-se assim a base para a formação, né, das gerações futuras. Nesse ambiente, os professores, eles convivem, né, com as desigualdades sociais de todas as naturezas. Problemas também com o uso indevido de drogas, enfrentamento à violência, né, com as crianças e adolescentes. Desestrutura familiar também, né, e no seu cotidiano, né, que ele esteja atento a todas essas situações, para pensar, né, e repensar sobre seus praxes do cotidiano. Assim, o professor, usando a sua própria realidade dentro da sala de aula, ele deve estar enquadrado com a conscientização dos seus alunos, né, com relação aos direitos, né, deveres das crianças e dos adolescentes, visando também, né, o fato que cada professor e disciplina ele forma pessoas, né, cidadãos, né, e a educação física muitas vezes ela busca a repensar sua organização, né, e reorganizar seu processo histórico da evolução do homem, que sempre se movimentou, né, que criou jogos, danças, esportes e a prática também, né, visando sanar suas necessidades, né, de movimento, né, e sociais. Assim, a dança, os esportes e a prática visando formar cidadãos, né, é a função do professor, né, estar implantando a prática dentro dos jogos. A educação física, então, ela tem como um objeto de estudo, né, e de ensino a cultura corporal, né, que de acordo com as definições, né, ela representa as formas culturais as formas culturais do movimento, do movimentar-se humano, né, produzido pela humanidade, né. Dentro dessas formas cultural de se movimentar-se, nós podemos destacar a ginástica, né, o esporte, as danças, os jogos, lutas e brincadeiras, que são conteúdos estruturantes, né, propriamente ditos, os quais eles devem ser abordados, né, com os alunos de forma contextualizada nas dimensões social, cultural e histórica, né. Partindo então desse princípio, a educação física no ensino médio, ela tem o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos, né, no ensino fundamental. E cada um dos conteúdos, né, estruturantes é trabalho sobre uma abordagem que contempla os fundamentos da disciplina, né, em articulações como aspectos não apenas sociais também, como históricos e culturais. Uma vez então que a abordagem da relação entre a atividade física e a qualidade de vida, ela deverá ir além das próprias aulas e mediante as informações, né, que evidenciam a preocupação com a promoção de saúde, né, e que forneçam subsídios para levar os alunos a se conscientizar, né, da importância dessa atividade física, né, como uma prática regular do dia a dia, né. Temos como objetivos, né, a participação de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas, né, e construtivas também com os outros, reconhecendo sempre, respeitando a característica física e o desempenho de si próprio e dos outros também, né, sem discriminar e as características pessoais, né, físicas, sexuais ou sociais de cada indivíduo. Conhecer também, né, valorizar,
desfrutar e respeitar a pluralidade de manifestação, né, cultural, corporal do Brasil e do mundo, né, reconhecendo assim os recursos, né, de cultura, de integração, né, entre distintos grupos sociais e diferentes pessoas. Reconhecer como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis, né, de alimentação, atividades corporais, higiene, né, vinculados à saúde, né, sua repercussão ou manutenção também, né, da melhoria da saúde coletiva. Reconhecer também as condições de trabalho, né, que comprometam os processos, né, de crescimento e desenvolvimento, né, não aceitando para si nem para os outros, né, reivindicando também as condições, né, de uma vida digna. Conhecer então as diversidades dos padrões de saúde, beleza, estética corporal e que existem nos diversos grupos sociais, né, visando sempre a compreensão dessas inserções que são produzidas, analisando criticamente os padrões divulgados, né, pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. Conhecer, então, e organizar, interferir no espaço de uma forma autônoma, né? Sugerir e reivindicar os locais adequados, né? Para promover essas atividades corporais de lazer, né? Reconhecendo também as necessidades, né, básicas do ser humano e o direito de cada cidadão, né? E ainda também solucionar problemas, né, de ordem corporal em diferentes contextos, né, regulando e dosando também o esforço em um nível compatível com as possibilidades, né, corporais, né, e considerando o aperfeiçoamento, né, e o desenvolvimento, né, e no decorrer da perseverança e regularidade que devem ocorrer no modo saudável e equilibrado. A programação a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja bem-vindo, estudante da mediação tecnológica, primeiro ano do ensino médio aí. Estamos iniciando o componente curricular Educação Física. Eu sou a professora Elisângela. Juntamente aqui comigo está a professora Simone, né, professora? Tô aqui. Saudações, gente. Tudo bem aí? Estamos para mais uma vez aqui. Na verdade, primeiro ano, acho que estão chegando agora, né? Para conhecer a gente. Um grande abraço. Professor presencial também de todos os polos, de todas as escolas. Também não sei se tem alguém mais novo aí, mas sejam muito, mas muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar a educação física com vocês. Espero que a gente plante aí muita semente de saúde. E a professora Elisângela vai conduzir pra gente hoje. Eu tô aqui só no apoio. Vamos lá. Interessante que a aula de educação física, aluno da mediação deve estar super empolgado, principalmente aí com as aulas práticas. Então vamos iniciar e vou mostrar um pouco da disciplina, como que nós vamos trabalhar lá com vocês. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eu e a professora Simone. Acompanha comigo aí, vamos lá. Então, professora Elisângela, só um pouquinho que a minha caneta já saiu aqui. Só pegar a caneta. Professora Elisângela, formada em Educação Física pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em Exercício Físico e Saúde também pela UNI e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UNI na área aí de Políticas Públicas. Professora Simone,
graduado em Educação Física pela Universidade do Paraná, né, professora? Isso, especialista em Didática do Ensino Superior e Fisiologia do Exercício, mestra em Ciências da Saúde. Então, essa é a nossa formação aí para você, aluno da mediação, poder conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Agora, vamos verificar o que nós vamos estudar nessa unidade. Acompanha comigo aí. Bom, nessa unidade, que é a unidade 1, nós falaremos sobre atividade física, saúde e cidadania. Nessa aula estão previstos aqui alguns conteúdos, aliás, nessa unidade. A primeira aula é Fundamentos da Educação Física e Atividade Física. Segunda aula sobre aspectos legais da atividade física e saúde. Terceira aula aqui, Epidemiologia e Atividade Física. A próxima, Estilo de Vida e Tecnologia. A próxima, dando sequência aqui, que são 2 aulas que vão complementar uma a outra. Estilo de vida, hábitos negativos e positivos. Vamos falar um pouco sobre a pirâmide da atividade física e mais um bloco de aulas aqui, que será a parte 1 e parte 2, para dar fechamento aí do conteúdo metabolismo e exercício. E a nossa última aula da unidade 1, que são lesões esportivas no sistema músculo-esquelético, aliás, osteomuscular, perdão. Então, essas são as aulas da unidade 1. Quando nós iniciarmos a unidade 2, nós apresentaremos os conteúdos da unidade 2. Então, educação física aí para vocês, iniciando mais um componente, vocês devem estar se perguntando aí, professor, e a aula prática? Cada aula dessa terá um momento de prática, com exceção da primeira aula conteúdo, que é a aula de hoje, que é a aula de introdução. Acompanhem comigo aí para a gente continuar. A competência dessa unidade: compreender e analisar o universo de conhecimentos e práticas corporais da educação física na escola, reconhecendo as relações, relevâncias, tipos e os efeitos da atividade física, exercício e esporte na sociedade tecnológica para saúde, lazer, qualidade de vida e formação integral do ser humano, bem como identificar e diferenciar os hábitos negativos e positivos presentes no estilo de vida, os sistemas de energia utilizados pelo músculo, os cuidados preventivos e os principais tipos de lesões ósseos musculares no exercício físico e no esporte. Percebam que é uma competência bem grande, mas ela resume bem toda a nossa unidade, tudo que nós temos que passar aí para você ao longo dessa primeira unidade. Vamos ver agora a primeira aula. Acompanha comigo aí. Então, a primeira aula, Fundamentos da Educação Física e Atividade Física. Aula 1.1. O que essa aula vai trazer para você hoje? Então, não pisca aí, fica bem atento. Nessa aula, nós vamos estudar sobre o objeto de estudo e finalidade da educação física e da atividade física. Então, nós vamos entender o que é atividade física e qual que é a finalidade da educação física. Dentro dessa relação, então, vamos fazer uma discussão relacionada à educação física ou atividade física, os conceitos e tipos de atividade física ou exercício. Vamos saber qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Vamos também estudar um pouco das relações existentes entre atividade física, exercício físico e esportes. E por último, falaremos sobre os tipos de esportes. A agenda da aula aí para você, não pisca, aula muito importante porque é uma aula introdutória. É uma aula que você vai aprender aí qual que é a relação entre educação física, atividade física e esporte e aprender como que eu vou, a partir de agora, vou começar a falar. Educação física, hoje tem educação física, professora? Educação física é o quê? Então, a gente vai começar a fazer essa discussão relacionada à nomenclatura, para que você comece a se portar
falando corretamente, não é isso, professora? Exatamente. Eu me preocupo muito com esse negócio de termo, e tem muita gente que se refere à educação física como física. Vamos para aula de física? Vamos para aula de física. A palavra educação vem antes disso. Então, separem os termos, fale corretamente, porque ensino médio já é hora de trocar aí batata da perna pela panturrilha. Então, educação física, componente curricular. Vamos em frente. Então vamos lá. Apresentado a agenda da aula, agora nós vamos conhecer quais são as habilidades, o que você precisa ter ao final dessa aula aí. Vamos lá, acompanha comigo. Habilidades: reconhecer o objeto de estudo e finalidades da educação física na escola para a formação integral do ser humano. Vou deixar isso aqui bem em destaque. Formação integral do ser humano. Compreender e relacionar o conceito, tipos e significados da atividade física na sociedade moderna e tecnológica. Identificar as diferenças e relações existentes entre atividade física, exercício físico e esportes. Essas são aí nossas habilidades. Vamos começar falando sobre o objeto de estudo e a finalidade da educação física escolar. Preciso que você venha aqui comigo agora. Durante todo esse tempo que você esteve no ensino fundamental, você saiu do 9º ano, você agora está cursando o 1º ano. O que você sabe da educação física? Será que a educação física para você é só um jogo de bola? Qual que é o objeto de estudo da educação física? O que ela estuda? Será que você sabe? Bom, se você já sabe, estrelinha para você aí. Para aqueles alunos que não sabem, não pisque e acompanha comigo. Vamos lá. O que é educação física na escola? Para que eu tenho que fazer educação física? Por que é uma disciplina importante? Então, quando se fala em educação física, tem um autor que ele tem estudado muito relacionado à educação física, que é comum se fazer algumas perguntas. Então, quando se fala de educação física, eu tenho que saber o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Então, partindo dessas perguntas, o que saber, para que fazer, como fazer, a gente tem um resumo aí da educação física. De uma educação física aqui, que estuda como objeto de estudo aqui o corpo, um corpo que se movimenta, um corpo que tem todos os sistemas corporais aí que precisam se movimentar, um corpo que se alimenta. Então a gente tem também a questão fisiológica, bioquímica desse corpo e um corpo que faz, um esporte, por exemplo. Então a gente precisa entender o que é o conteúdo, a parte conceitual. Depois a gente precisa entender como que faz a prática, como que essa prática pode ser realizada para que eu tenha, então, meus objetivos. Seja objetivos relacionados à parte fisiológica, à parte cultural, seja objetivos relacionados à parte de lazer, à parte de bem-estar, a saúde numa perspectiva geral, que seria o bem-estar físico, mental e social, não é isso, professora? E aí a gente tem essa perspectiva, a educação física pensando aí numa perspectiva integral. Então já começamos aqui, a partir de agora, desmitificar que a educação física não é só uma prática esportiva, que a educação física não é só um jogo de bola, não é isso, professora? Exatamente, por isso que ela é obrigatória, está presente em todas as escolas brasileiras e todas as escolas, todos os sistemas educacionais internacionais também, porque ela tem sua importância, ela tem sua relevância. O corpo humano é em movimento, a gente tem aí equilíbrios, desequilíbrios fisiológicos, a gente altera, a gente vai para uma parte de lazer, então são benefícios aí físicos e mentais, nunca dissociando corpo e mente. Nesse dualismo não existe aqui, então as partes são sempre interdependentes e o corpo é uma coisa só. Então é um corpo que se emociona, é um corpo que se machuca, é um corpo que vence, é um corpo que é derrotado, então você é sempre
a mesma pessoa. Eu diferente de você, mas a gente sente e vivencia e experimenta da mesma forma, só que a gente vivencia isso para crescer, para nos modificarmos, para nos tornarmos algo, para te criticar, analisar e melhorar, né? Para adquirir saúde, para adquirir lazer. Então tem uma importância muito grande, viu? E uma das importâncias aí fundamentais na educação física, principalmente para o aluno do ensino médio, é que você já está entrando na fase adulta, né? Exato. Você vai precisar ter uma opção de atividade física no seu dia a dia, na sua vida fora da escola, porque hoje atividade física também é sinônimo de saúde, de bem-estar. Muitas das vezes, quando você está com problema de saúde, uma doença, por exemplo, principalmente as crônico-degenerativas, qual que é a primeira recomendação do médico, né? Faça uma atividade física. E hoje na aula nós vamos entender o que é atividade física e o que é exercício, para que você comece então a fazer as escolhas corretas e comece a utilizar os termos corretos também. Então vamos continuar, não pisca aí, fica atento, olhinho ó, bem atento, que nós vamos agora resumir essa parte inicial da aula. Acompanha comigo. Então não pisca, olha aqui, isso aqui é uma palavrinha que eu gosto de usar muito, vocês vão ouvir muito aí o não pisca. Será que a educação física na escola é apenas uma prática, né, de esportes? Eu acredito que isso daqui para você já tá, ó, cancelado, né, professora? Não é só prática de esporte. Então, a educação física é educar de forma integral. Veja bem que a professora Simone resumiu aqui que é o todo. É o todo, não é dissociado. Eu não vou cuidar da parte física, vou deixar a parte mental, a parte fisiológica, é tudo junto. É um contexto integral, é integral, formação como um todo. Continuamos aí, acompanha. Então, quais são as finalidades da educação física na escola? Um resumo para você aí do que se fala sobre educação física na escola. Essa é uma recomendação da Carta Brasileira de Educação Física de 2000. O que ela diz? Ela diz que a educação física você precisa conhecer e vivenciar. O quê? As diferentes formas de manifestação da atividade física. Então, não é só a prática de esportes. Você também deve conhecer e vivenciar o quê? Práticas corporais formais e não formais. Aquilo que é bem regulamentado e o que não é. Então, são práticas hoje que você conhece, o que você não conhece, você tem que se permitir conhecer, você tem que se permitir vivenciar. E aí eu já começo a desafiar as alunas e os alunos da mediação tecnológica que não gostam de atividade física ou até mesmo têm uma preferência apenas por um tipo de esporte e não quer se permitir vivenciar outros tipos, de repente tem uma preferência por um tipo de atividade física e não quer se permitir vivenciar outros tipos. Então vamos quebrar aí esses paradigmas, esses limites e começar a se permitir conhecer e vivenciar. Continuamos aí para concluir. Valorizar as práticas esportivas, aí entra dança, jogos e lutas, né? Explorar e valorizar as tradições e a pluralidade do patrimônio cultural do país e suas regiões. Esse daqui vem muito forte na BNCC, não é isso, professora Simone? Exatamente. É um dos objetivos aí que tem sido caracterizado na BNCC, que é a nova Base Nacional Comum, que está sendo discutida, né? Então isso vem muito forte. Então a gente precisa realmente estar atento. Educação física é assunto de Enem, então você também tem que estar sem piscar aí. Continuamos, vamos lá. Orientar quanto aos aspectos preventivos, promoção da saúde e adoção de hábitos saudáveis. Então veja bem, educação física é saúde, educação física é prevenção, educação física é adoção de hábitos saudáveis. Desenvolver o senso crítico e autonomia para a prática da atividade física fora do ambiente escolar. Então você, aluno da mediação, vai chegar no 3º ano do ensino médio, consciente, crítico e autônomo para você escolher um tipo de atividade física, aí sim, que você tenha maior afinidade para que você insira no seu cotidiano, no seu dia a dia.
Na educação física, no ensino médio, ensino fundamental, que você já passou, você tem que se permitir vivenciar, conhecer diferentes formas de manifestação dessa atividade física, do exercício físico, do esporte, para que você chegue lá no terceiro ano com autonomia para escolher. Olha que interessante, eu fico apaixonada quando eu falo disso, porque é a essência da nossa educação física, é a essência da nossa disciplina, não é isso, professora? Exatamente. E é muito importante o que você falou. Tem muita gente que diz que não gosta de atividade física, mas é porque não vivencia outras coisas. De repente você não descobriu ainda que você gosta. Né? Uma aula de lutas, uma aula de dança, né? Tem, eu não vou caminhar, não gosto de caminhar, não vou para musculação, que eu não gosto de ficar dentro da academia. Mas tem um universo de coisas para se buscar, para conhecer e vivenciar. É comum, às vezes, você dizer assim, tem aluno que não gosta de fazer nada da educação física lá. Aí, quando você vai passear, não vê, por exemplo, no espaço alternativo aqui de Porto Velho, você vê o menino de patins, você vê o menino de skate. E o menino feliz da vida, com um sorriso aqui. Aí você vai dizer, mas ué, ele tá fazendo uma atividade física. E isso também é parte da educação física. Então é se permitir vivenciar, se permitir conhecer, e aí sim, depois você escolhe o que você teve maior afinidade. Exato. Mas não cria bloqueio, não. E se tá desbloqueado, desbloqueia. Continuamos aí, Larga acompanha um pouquinho comigo. o celular, né, professora? Não pisca, mas nada de celular por Nada enquanto. de celular. A gente tem uma aula, né, professora, Pelo que a gente menos vai aí falar. de 30 minutos por dia, 1 hora, É. larga esse negócio aí, vamos, ó. E socializar, né? Então legal você ir socializar, você vai fazer uma atividade física com os amigos, quem gosta de paquerar vai paquerar, mas aí, ó, fazendo atividade física é tudo muito bom, tudo muito prazeroso. Não deixa de fazer atividade física. Continuamos aí, O corpo vamos agradece. lá. Outro documento que eu trago para vocês aqui é o Manifesto Mundial da Educação Física, né, da FIEP, onde ele defende o quê? A educação física deve propiciar uma educação efetiva para a saúde e ocupação saudável do tempo livre de lazer. Então, ele diz que a educação física deve trabalhar numa perspectiva de saúde. Então, nessa carta integrada, carta brasileira aqui de promoção de saúde, que foi de 2013, ela também retoma a perspectiva da educação para a saúde. Então, a gente vem aqui de 2000, que foi o ápice aí da educação física, até 2013 aqui, que já é um pouco mais recente, trabalhando numa perspectiva de saúde. Vem aqui comigo agora. Nós vamos ter uma próxima aula, que é a aula que vai falar sobre os documentos legais de promoção da saúde. É a nossa próxima aula. Então, vocês vão entender o porquê dessa perspectiva de educação física para a saúde. Por que que veio essa problemática? Por que que veio essa preocupação? E hoje é uma preocupação nacional e internacional relacionado aí à atividade física como benefícios aí para a nossa saúde. Continuamos aqui, vamos lá. Educação física ou atividade física? Qual que é a diferença? Vamos entender agora. A educação física é uma área de estudos e formação superior que vai ser, então, o profissional bacharel ou o profissional licenciado. Quando eu utilizo o termo educação física, eu vou me referir à profissão, à minha profissão, à profissão da professora Simone. E também posso me referir à disciplina, ao componente curricular educação física. Então, esse é o termo. Estou falando de educação física, eu estou falando de profissão, estou falando de componente curricular. Então, já entendemos a diferença. Educação física, profissão, componente curricular. Continuamos aí. Quais são os caminhos da educação física na atualidade? Então, nós temos aqui duas perspectivas que têm sido discutidas relacionadas à educação física. A educação física para a saúde e a educação física para o movimento. Na educação física para a saúde, nós temos aí os movimentos e conferências nacionais e internacionais. Isso aqui vai ser bem esclarecido na próxima aula, não é isso, professora Simone? Exatamente, aula 2.
adoção de hábitos saudáveis e prática da atividade física, e a base legal para isso daqui é a Política Nacional de Promoção da Saúde. Esse aqui vai ser um conteúdo que nós vamos aprofundar na próxima aula. Nós temos uma outra vertente aqui, que é a vertente do currículo da educação básica. Na vertente do currículo, nós temos a educação para o movimento. E aí vem cultura corporal do movimento e a promoção aí de práticas corporais. Então, nós vamos ter uma nova nomenclatura, que seria práticas corporais e não atividade física, não é isso, professora Simone? Exato. Então, por que nós trouxemos isso para vocês? Porque é comum haver uma confusão com esses termos. O que é atividade física, o que é exercício, o que é esporte. Então, agora nós vamos ter duas nomenclaturas. Quando se fala de base legal, promoção da saúde, Política Nacional de Promoção da Saúde, o termo que utiliza é atividade física. Quando se fala em currículo, o termo que está a utilizar agora é práticas corporais. Então, a gente vai ter duas nomenclaturas aí. Continuamos. E quais são as relações da educação física com a atividade física? Percebam que a educação física, eu estou falando de profissão e eu estou falando de componente curricular. Porém, dentro do componente curricular educação física, eu tenho o quê? As atividades físicas, os conjuntos de atividades físicas, que vão estar nas formas de exercício, ginástica, esporte, jogos, dança, luta, atividades de aventura. Então, vem aqui agora. Educação física, o todo, a disciplina, o componente curricular. A atividade física seria a parte, seria a minha ferramenta que eu utilizo para eu poder trabalhar o componente curricular educação física. Então, nós vamos estudar tudo da atividade física. Dentro da atividade física, eu tenho, então, o exercício físico, o esporte, os jogos, as danças, dentro de um contexto geral. Continuamos aí. A educação física escolar, ela também tem o quê? A tomada de decisões, a atitude, senso crítico e autonomia. Nós já falamos sobre isso daqui no início da aula. E qual que é a relação, então, a atividade física versus a educação física? A atividade física seria corrida, ciclismo, futsal, vôlei. A educação física vai resumir, então, o conjunto de atividades físicas ou práticas corporais. Eu já coloquei as duas nomenclaturas aqui. Então, o conjunto forma a educação física. A atividade física é apenas parte, que pode ser qualquer tipo de atividade física, e nós vamos já esclarecer um pouco mais sobre isso. A educação física é o corpo em movimento. A atividade física é parte, ou é um tipo de exercício, um tipo que eu vou estar movimentando esse corpo. Por exemplo, estou jogando futebol, eu estou movimentando o corpo, eu estou fazendo uma atividade física. Se é tem regras, eu estou fazendo um esporte. Já nós vamos esclarecer isso daí. Vamos lá, continuamos. Conceitos e tipos de atividade física aqui para vocês. Vamos falar um pouco agora. Conceito de atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos. Então, veja bem, movimento corporal que resulte o quê? Em gasto energético acima dos níveis de repouso. Vem aqui comigo. Estou fazendo esse movimento aqui, estou saindo do repouso, estou pulando, estou fazendo atividade física. Então, sair do repouso, da posição deitada, tem gasto energético, eu estou fazendo atividade física. Varrendo minha casa, estou fazendo atividade física. Lavando a louça, estou fazendo atividade física. Movimento corporal, sair da posição do repouso, tem gasto de energia, estou fazendo atividade física. Vamos lá, continua comigo. E quais são os tipos de atividade física? Trouxe a ilustração aqui da pirâmide. Nós também teremos uma aula que vai aprofundar essa parte da pirâmide. Por isso eu vou passar bem rápido aqui esse slide. E aí nós temos atividades diárias. Dei um exemplo agora da lavar louça, do varrer a casa. Atividades de recreação aeróbia. Atividades de flexibilidade e força
E o sedentarismo, que é o que nós também vamos estudar e precisamos evitar aí. Então, nós temos os tipos de atividade física que podem ser feitos aí. Desses tipos de atividade física, eu posso fazer atividade física para o lazer, eu posso fazer atividade física para estética, eu posso fazer atividade física para a saúde e qualidade de vida, eu posso fazer atividade física para o condicionamento físico. Então, hoje a atividade física ela pode ser trabalhada, pode ser explorada por motivos diversos, não só a saúde, não só o lazer, não só a estética, então, ou pode ser por tudo isso. Você pode querer fazer atividade física por tudo isso. Continuamos aí. Agora vamos falar da nossa atividade interativa. Veja bem, são perguntas e respostas bem rapidinho. Vou colocar o slide aí na tela para vocês e vocês vão responder junto comigo. Rapidinho, vamos lá. Então, desafio, educação física representada aqui pela professora Simone e atividade física representada pela professora Elisângela. Quem pode responder? Vamos lá. Um desafio. Vamos ver aqui quem vai conseguir. Sobre a educação física. Ela consiste em educação para o movimento? Vou dar um tempinho aí para você responder. Você vai responder sim ou não. Ela é cultura corporal? Ela é lazer na escola? Será que a educação física é só para ter um lazer, um momento de descontração? Ela é educação física para a saúde? É apenas jogar bola? Cheguei lá, vou pro campo, joguei bola, é educação Pergunta física? boa, hein? Ela me proporciona vivências diversificadas de práticas corporais? Será que eu vou ver vários tipos aí de práticas corporais ou atividades físicas? Ela me dá autonomia para a prática da atividade física? Sim ou não, valendo. Vou contar até 3 e vou começar a passar as respostas. 1, 2, 3. Primeira questão. Quem marcou a atenção? É sim, né? Educação para o movimento. Ela trabalha essa perspectiva. E na 2, o que vocês responderam? Atenção. Sim, também. Cultura corporal. Ela é uma cultura corporal pela perspectiva aí da BNCC, da nova base nacional, pela perspectiva do currículo. Então, a gente trabalha aí com as duas vertentes, a vertente da saúde e a vertente da BNCC. Continuamos aí para a gente concluir essa atividade interativa. É lazer na escola? Lógico que não, né, gente? Mas tem gente que usa aula de educação física para ficar no celular, tem gente que usa aula de educação física para ficar fazendo outra tarefa de outra disciplina, tem gente que diz que é um momento de respiro, que diz que é um momento que ele vai ficar ali tranquilo, relaxando, e não é. Educação física é momento de aprender, educação física é momento de refletir. Então, continue aí comigo, vamos lá. Concluir. Educação física para a saúde? Sim. Apenas jogar bola? Não. Vivência diversificada? Sim. Autonomia para a prática da atividade física? Sim. E Muito sobre bem. a atividade física? É custo ou investimento? Com orientação ou sem orientação? Saúde, lazer, condicionamento físico ou apenas estética? Práticas corporais ou atividade física? Veja bem. Custo ou investimento? Investimento, né, professora? Exato. Com orientação ou sem orientação? Com orientação. Lazer, saúde, estética, tudo isso pode ser benefício da atividade física. Práticas corporais ou atividade física? Se estamos falando de base, é prática. Se estamos falando de documento da área de saúde, é atividade física. Então, atividade física ou exercício físico, qual que é a diferença aí para você? Nós vamos ver, então, uma matéria, né, jornalística, onde vai falar um pouco sobre atividade física, e aí você vai acompanhar comigo. Quando nós voltarmos da matéria, a gente discute um pouco mais sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Acompanha comigo. Praticar exercícios e incorporar a atividade física à rotina do dia a dia tem sido uma opção para quem quer ter uma qualidade de vida melhor. Mas será que as pessoas estão praticando mais exercícios
ou atividade física? Os dois, exercício físico e atividade física. Faço academia e às vezes venho caminhar aqui no espaço. Eu gosto de fazer a combinação de ambos, né? Eu sempre venho aqui para acompanhar minha esposa nas caminhadas, mas sempre que dá eu estou praticando exercícios físicos e caminhada com ela. Eu pratico exercício físico e atividade física, né? De manhã eu varro a casa, já é um exercício, né? E de tardezinha a gente vai fazer uma caminhada, né? Que ajuda mais, né? É outro exercício, né, que a gente faz. Atividade física. A gente vem para cá, dá uma corridinha, caminha, faz um pouco de aparelho, 3, 4 vezes por semana. O exercício físico é uma atividade física planejada e orientada por um profissional da área de educação física. Exemplo, natação, artes marciais, musculação e outros. Ok, vocês perceberam aí que houve uma confusão na matéria entre atividade física e exercício físico? Ora, eles falavam, eu faço atividade física, depois, mas era exercício. Então, veja bem, essa confusão de conceito ela é normal. Então, nós vamos aprender a diferenciar o que é atividade física e o que é exercício físico. Acompanha comigo aí, vamos lá. Quando eu falo de exercício físico, eu estou falando de uma atividade física repetitiva, planejada e estruturada. Então, é algo que eu planejo e tem o objetivo de melhorar os componentes da aptidão física. Então, eu tenho um objetivo a ser atingido com esse exercício físico. Logo, ele vai ter frequência, duração e intensidade. Faz exercício físico, tem acompanhamento do profissional de educação física. Então, vem aqui comigo. Quando você faz exercício físico, o profissional de educação física te acompanha, o profissional de educação física prescreve teu treino, ele tem duração, ele tem frequência, ele tem intensidade e vai melhorar um ou mais componentes da tua aptidão física. Então, você só vai utilizar o termo exercício físico quando você estiver sendo acompanhado por um profissional de educação física, onde ele está fazendo o controle de todas essas variáveis. O tipo de exercício que você está fazendo, a duração, a intensidade. Então, você faz exercício físico. Professor, e a atividade física? Quando é que eu faço atividade física? Acompanha comigo aí, vamos lá. Você faz atividade física ou exercício físico quando você tem objetivos diferentes do desenvolvimento específico da aptidão física. São atividades que você faz, muitas das vezes, no horário do lazer, não tem necessariamente o acompanhamento do profissional de educação física. E o exercício físico, ele tem o objetivo, que nem eu falei, de melhorar a aptidão física. E quais são as relações existentes entre o exercício físico, o esporte e a atividade física? O exercício físico, veja bem, movimento planejado pelo profissional de educação física. A atividade física, movimento corporal que tem dispêndio de energia. Não necessariamente aqui eu estou falando do exercício. O esporte, movimento corporal que envolve competição e tem regras pré-estabelecidas. Veja bem a diferença. O que o esporte, né? O esporte pode ser considerado uma atividade física? Sim, ele pode ser considerado uma atividade física competitiva, porque o esporte vai ter o quê? Uma organização formal, né? E vai ter regras. Então, ele pode sim ser uma atividade competitiva. Quero chamar a atenção de vocês que a atividade física é o todo, o contexto geral. Da atividade física sai o exercício e sai o esporte, que é o que nós estamos tentando esclarecer aqui para vocês. Continuamos aqui, vamos lá. Atividade física ou esporte? A atividade física envolve práticas corporais informal, desestruturada, mas também pode contemplar formal e organizado. O esporte, regras padronizadas, exige aspectos técnicos e táticos. Então, vamos dar um exemplo. 2 amigos jogando bola, chutando a bola aqui. Se ele chutou a bola no gol, ele está fazendo atividade física, espontaneamente.
Porém, se eu estou assistindo um jogo de campeonato, por exemplo, eu estou vendo um esporte, porque ele tem regras definidas aqui. Atividades físicas em academias é o quê? Exercício físico. Atividade física nos jogos escolares, esporte. Atividade física nos Jogos Olímpicos, esporte. Atividade física no lazer, ela pode ser atividade física, ela pode ser esporte ou ela pode ser exercício físico. E aí eu quero aqui dar uma pausa.